Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos ler Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Pode ler, irmão. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Continua. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amados irmãos em Cristo, depois de alguns dias, né? E muitas reuniões de igreja, que pude narrar para os irmãos, parte da minha vida, né, cristã, das bênçãos que o Senhor Deus concedeu à minha pessoa, as lutas, né, sofridas, que às vezes são importantes, elas vão solidificando cada vez mais o nosso espírito, né, na fé. Então, simplesmente foram anos difíceis, mas que o Senhor me sustentou em todas as dimensões. E sou grato a Deus por tudo isso. E nesses dias nós temos falado muito sobre a saúde. Nós temos visto pelas Escrituras a saúde verdadeira, a cura divina e o milagre. Então, eles falam que a natureza é uma medicina alternativa. Não, ela não é alternativa. Ela é a saúde verdadeira. O Hipócrates, né, cientista aí, diz que seja teu alimento o teu remédio, e teu remédio o teu alimento. Ele falou algo escriturístico, porque no jardim estavam ali as 2 árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore boa para a comida, e ainda a árvore da vida. Então o Senhor Deus, Ele traçou parâmetros para a nossa saúde. Mas Satanás se levantou contra Deus. E nós vamos ver na mensagem desta noite muita coisa sobre o sistema que aí está, que é o sistema religioso político, mas que ele está numa metamorfose, numa mudança. Nós estamos mudando para o sistema político religioso. Então, a política comandará a religião, que até pouco tempo a religião comandava a política. Mas Apocalipse anuncia que a besta que sai da terra, ela protege a besta que sai do mar. Então aí você tem a política comandando a religião. Então nós vamos por partes. Creio que essa noite nem tudo possa ser dito, mas vamos paulatinamente meditando. E tudo envolve a saúde, né? Envolve a saúde. E nós sabemos que Deus não é a alternativa, Deus é a resposta. Cristo é a resposta e não uma alternativa. E vamos, você diz aqui, mas tem como alternativa aquilo dali. Não, não é alternativa. Né? Nós não vivemos a medicina alternativa, nós queremos viver a medicina verdadeira. Né? Existe a chamada medicina tradicional, né? E diz que a medicina, através dos alimentos, ela é alternativa. Não, muito pelo contrário, ela que é a verdadeira. Né? Então, amados,
essa passagem escriturística, aí de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, é muito sublime. 13 ou 14, muito sublime. Ela fala que tem 3 poderes: o dragão, o falso profeta e a besta. 3 forças, 3 dimensões. E que da boca do dragão, do falso profeta e da besta, sai um espírito imundo em forma de rã. Então, se sai da boca, perdão, é uma doutrina. Então, o dragão, o falso profeta e a besta, eles propalam 3 doutrinas. 3 doutrinas. Agora, tanto o dragão como o falso profeta e a própria besta, eles têm uma força que os impulsiona. Então, o que é a besta em si? É um poder. O que sustenta o Papado de Roma? A sucessão apostólica. Isso é um poder. O que vai sustentar o novo presidente da nossa república? É um poder. O presidencialismo é o poder, é a força. Quando Rebeca chegou no fim da tarde para encontrar-se com Isaac no campo, ela também ia levada, ia ser levada por um poder, que era um camelo, uma besta. A levou no fim da tarde e houve luz. E ela casou-se. Então veja, meus amados irmãos, há um poder. E a gente sabe que são 3 bestas. Uma que sobe da terra, uma que sobe do mar e a que sobe do abismo. Então, paulatinamente, vamos descortinar esses poderes. Né? E creio que será um grande ensinamento para todos nós. E nós já em várias reuniões com os irmãos citamos esse assunto. E hoje nós estamos gravando. Essa é a 15ª mensagem da segunda trombeta. Né? Segunda dimensão da segunda trombeta. São sempre 7 mensagens das trombetas, totalizando 1136 mensagens, desde 93, né? Quando começamos com a mensagem A Ressurreição. A última mensagem foi a dimensão da saúde, quando a gente falou muito sobre saúde. Né? Mas hoje nós vamos falar sobre as 3 rãs, que é o título da mensagem. Mas as 3 rãs envolvem saúde. Então, o sistema não visa o bem-estar de ninguém. Muito pelo contrário, faz do ser humano uma forma do sistema arrecadar o dinheiro. É a fúria satânica pelo dinheiro. Então vamos lá por partes. Né? O dragão é uma força tremenda. O falso profeta é um poder, claro que é. E a besta, um poder propriamente dito. Tudo está em 3 dimensões. Por quê? Criou-se a Santíssima Trindade, onde o sistema político impôs sobre o poder religioso. No Concílio de Nicéia, criou-se o dogma da Santíssima Trindade. A primeira pessoa, o Pai, a segunda, o Filho, e a terceira, o Espírito Santo. Mas isso tem que ver com a saúde. Porque a saúde é o bem-estar socioeconômico, espiritual. Enfim, é o bem-estar em todos os sentidos. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, pode ler por favor, 5:23, sobre a saúde natural e a saúde espiritual. Não é? Então, a Santíssima Trindade, mais paradoxal que possa ser, mas ela tem uma influência terrível na saúde. Pode ler, 5:23.
3, né? É. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se o sistema está deturpado espiritualmente e as pessoas desconhecem as escrituras, ela não está bem espiritualmente, ela está doente. Doente espiritual. E hoje o mundo está doente espiritual. O mundo está na dimensão do descontentamento. Nada o contenta mais. Né? Então veja, o dragão é uma grande força. E ele também está em 3 dimensões. Então o que é o dragão? O dragão é o sistema político, o sistema religioso e o sistema cultural. Política entra o poder econômico. Religião entra a fé. E cultura, o ensino. São 3 dimensões que exercem uma influência muito grande sobre a humanidade. Se a gente for para o lado espiritual, nós temos aí as faculdades de teologias, cultura, conhecimento. Só que nem sempre essas faculdades teológicas vivem, falam, ou anunciam o assim diz o Senhor. Mas é cultura, é conhecimento. Bom, então veja. Nós podemos dissecar dragão, falso profeta e a besta, aos poucos. Então veja que no próximo versículo, capítulo Apocalipse 12, de 1 a isso, 9. olha aí, 12, preste bem atenção. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Número 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe dragasse o filho. Amém. Veja bem, esse dragão tem 7... Quantas cabeças? 7 cabeças. 7 cabeças. Quantos chifres? 7 chifres, né? 7 chifres, 10 chifres. cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. É a característica da grande prostituta, de Apocalipse 17. Então o dragão, ele exerce uma influência em todos os poderes, seja político, seja religioso, seja cultural, enfim, um domínio total. Então veja que o dragão, então tem um poder extraordinário. E a gente nota que as rãs saem da boca do dragão, da falso profeta, da besta, tem poderio sobre os reinados da terra. O que é reinados? Governantes e governados. Está lá em Mateus capítulo 4, vamos ler daqui a pouco. Então veja, então o dragão,
ele tem um poder. Sim, tem. Ele é um poder. E ele é Satanás e é a serpente. Então ele vem desde o princípio. Primeiro como serpente, né? Como Satanás, como dragão, ou como queira. Então vejam que o dragão ele domina o sistema político, religioso e cultural. E tudo baseado na Santíssima Trindade. Olha só, a gente pode até dizer aqui. O sistema político, ele está em 3 dimensões: executivo, legislativo e judiciário. Né? O executivo, ele está, é o governo, né? O governo, o seu vice-presidente e os seus ministérios. 3. Esse é o governo. Né? Então, e o poder legislativo tem a Câmara dos Deputados e o Senado e as outras comissões que formam aquele todo. 3. Tem o sistema judiciário, o Supremo Tribunal, o Brasil no caso, muito tem assim, o Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça, né? E o Tribunal como é que fala? Eleitoral. 3. E os estados, municípios, funcionam do mesmo jeito. Tudo em tríplice poder. E sistema político. O sistema religioso, por sua vez, mesma coisa. Ele tem o Papado de Roma, o Conselho Mundial de Igrejas e as denominações. 3 novamente. E temos o sistema cultural. Também em 3 dimensões. Isso é muito interessante, muito sublime, e nós vamos percebendo que a besta tem poder em todos os setores. Né? Então, o sistema cultural entra quem? Os Estados Unidos, a ONU. A ONU está ali. A ONU. E o quê? A tecnologia, que é o ensino, conhecimento, ali, ensino da cultura. E veja que no sistema brasileiro, o ensino médio o ensino fundamental, perdão, são 9 anos. É múltiplo de 3. Aí vem o ensino médio, 3 anos. Aí vem o superior, formação, pós-graduação e doutorado. 3. Mas vejam que a ONU tem uma influência sobre tudo isso. Ela tem 3 órgãos. A Organização Mundial de Saúde, tem vários, vamos dizer os 3. A Unesco, né? E qual outra? A do trabalho. A Organização Mundial do Trabalho. Né? Então, 3. E esses 3 poderes é que ditam as normas no mundo todo. E se eu falando da parte cultural, ter uma ideia da parte cultural, né? nós vamos ver a situação que se encontra o mundo na atualidade. O planeta dominado por homens de más intenções. Então vamos lá, vamos por partes. Olha só. Então a cultura, o conhecimento, também tem, podemos pôr 3 dimensões. Tudo em 3 dimensões. Cada dimensão produz mais 3, e assim sucessivamente. Né? O sistema político, ele também tem 3 dimensões. E ele tem a parte do poder econômico, né? O poder geofísico, né? Domínio territorial, e o poder cultural está na mão dele.
Ele ensina o que ele quer, não é verdade? E subjugado aquele órgão comunista, que é a ONU, é um órgão comunista. A ONU não faz nada pelo mundo, nada, pelo contrário. Então veja, meus irmãos, que nem nessas dimensões, o conhecimento tem 3 dimensões também. Ó, podemos dizer assim, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria médica. Mas quem que é o grande inventor disso? A Organização Mundial da Saúde, está ligada à ONU. O médico brasileiro, que é formado hoje, ele aprende a receituar e a farmacologia, farmacopeia, se eu pronunciar isso. Então ele é especialista em receitas e farmacologia. É o conhecimento que ele tem. Ele não estuda, não se prepara para a origem de enfermidades. E nem curá-la nem cura. O médico brasileiro, do mundo inteiro, ele é treinado para receitar e operar. Ele receita e opera, receita e opera. Ele não procura desenvolver a cura. Não. Ele sabe muito é operar. Vou falar algo aqui que pode ser meio chocante, mas veja bem, existe uma unidade de medida de saúde chamada USM, Unidade de Serviço Médico. Então, se nós temos aqui uma cesariana e um parto normal, você ouviu falar que é grave. O parto cesariano, mais complexo, mais trabalhoso e tal. E o parto normal, mais simples. Então, a unidade de serviço médico do parto normal é pequena. E a unidade de serviço médico do parto cesariano é maior. É claro que vai fazer a cesariana, vai render mais, o outro rendimento. Lamentavelmente é assim, meus irmãos. Lamentavelmente é assim que funciona. É assim que funciona. Então, vejam bem, isso tudo é um complô comandado pelo dragão, que é Satanás, que é o diabo. Então, vejam, isso tem mais coisas, Agora, uma dedução minha, certo? Isso é particular, é um parecer próprio. A vacina, por exemplo, ela é inoculada na pessoa, ela é inerte. Quando a pessoa, o vírus daquela tipo de doença ataca a pessoa, aquilo reage para a pessoa não ficar doente. Pergunta, faço uma pergunta. Se ela é colocada inerte no organismo humano, não poderia ela ser ativada, não? Se ela puder ser ativada, a besta que sobe da Terra tem o domínio do planeta, tem o domínio total do planeta. Ela pode criar uma outra vacina que acione aquela e que o mundo ela morrer. Então a besta que sobe da Terra tem um poder muito grande. Apocalipse capítulo 13, pode ler para mim. Ela tem um poder grande. Ela tem 2 chifres, o poder religioso e o político. E ela defende a besta. É 13, Apocalipse. 16, 18. É isso. 16, perdão. Olha. Apocalipse 13, 16. Isso, 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas lê lá no começo, que diz que ela tem 2 chifres, 13. só para a terra.
Apocalipse 13, versículo 1. Isso. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pode ver, não tem problema. Pode ver. E sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para agir por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Amém. Então veja, o dragão está ligado com as 2 bestas, a que sobe do mar, a que sobe da terra. Mas há uma terceira besta, a que sobe do abismo. Primeiro, a que subiu do mar. Depois veio a que subiu da terra. E veio a terceira que sobe do mar. A que sobe do mar é exatamente o anticristo, em 3 dimensões. Fascismo, socialismo, né, e comunismo. 3 dimensões. É o sistema político, religioso. Já está aí. Seu político religioso. Então veja, amados irmãos em Cristo, mas tudo relacionado com a saúde. Se a gente tomar uma medicação dessa da medicina tradicional, a pessoa vai contrair N tipos de enfermidade. A gente viu naquela outra mensagem. Mostrei até uma receita aqui. Então, amados irmãos em Cristo, veja que coisa terrível. Então, dragão, seu político, religioso, cultural. A besta. A besta, ela tem 3 dimensões: marca, número e nome. E diz o versículo 17, né, que é o número de um homem, né? De um homem. E esse número é 666. Então veja, quando fala que é um homem em 3 dimensões. Né? 3 dimensões. E 6, a gente sabe que é um número extraordinário, porque no 6º dia, Deus fez o homem. Né? Fez o homem. Mas Satanás estava no 6º céu, querendo chegar acima, tomar o lugar do próprio Deus. E hoje, nós estamos no 6º milênio, para chegarmos ao 7.
E novamente o dragão entra em cena. Entra em cena. Através do sistema religioso-político e agora político-religioso. Nós estamos na última era da igreja, a era de Laodiceia. Eu digo que nós estamos nos escombros da era. Né? Então veja. Então sai uma rã da boca do dragão, que é um demônio, um poder demoníaco, que domina a política, a religião e a cultura. Vamos para o falso profeta. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Aí diz, surgirão falsos cristos, falsas unções e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até o escolhido. Pode ler. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Sinais, prodígios e maravilha. A besta tem 3 dimensões: marca, número e nome. Marca e sinal. Então o falso profeta, ele tem sinal. Então o sinal falso profeta, um deles é língua estranha. Falou-se língua estranha, você está basado no Espírito Santo. Mentira. Que Romanos capítulo 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E Salmo 68, 18 diz, e subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons para os bons, os homens, e deu dons para os rebeldes. Rebelde também tem dom. Então não é porque alguém tem um dom que ela é baseada no Espírito Santo. E nós já vimos aqui sobre bater no Espírito Santo, não é falar a língua estranha. É totalmente diferente disso. Mas é um sinal. Falar língua estranha. Profecia, outro sinal. E conhecimento, teologia. Prodígios, sinais, aí vem os prodígios do falso profeta. Um deles é prosperidade. Você vai ficar rico. Prodígio. Grande prodígio. Ficar próximo, ficar rico. Qual outro prodígio que tem? Você curado de uma enfermidade. Isso é fantástico, não é? Cura. Terceiro prodígio. Agora vejam só como Satanás é astuto. Então, primeiro prodígio, ali. Você fica próximo. Você aceita Jesus, você vai ficar rico. Você vai ser curado. O que não quer isso? E você terá progresso na sua vida espiritual. Se é um falso profeta, existe. E as maravilhas? Tem muita maravilha. Uma delas, salvação eterna. Não é uma maravilha? Salva eternamente, é uma grande maravilha. E a salvação está ali, é ser membro de igreja. Se você é membro da igreja, você está salvo. Isso é mentira. Você está em Cristo. Ser membro de igreja não é salvação. Isso aí é uma ocupação de fé em alguma comunidade. Não é salvação. Mas é uma maravilha. Né? A própria cura divina e milagres, maravilha. A própria prosperidade, maravilha. Filho, maravilhoso. E o falso profeta, diz a Bíblia, que fala o quê? Grandes sinais, né? Grandes prodígios, grandes maravilhas, que, se possível, enganaria o escolhido. Então não é possível enganar
ao escolhido. Mas veja que o dragão está envolvido nesses três sistemas. Então a besta tem sinais, tem a marca, tem o número, tem o nome, e já tem sinais, que a gente já viu em várias mensagens aqui. Agora, é interessante tudo isso, a sagacidade de Satanás. Satanás, ele é personificador, né? Ele personifica as coisas. Então, a marca da besta, o número e o sinal, isso é envolvido com batismo nas águas, quando ele recebe o nome de Jesus Cristo. A gente, baseado no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o nome do Senhor. Mas o batismo que existe no mundo, ele é mentiroso. Ele não é escriturístico. O batismo trinitariano não é escriturístico. Por quê? A lei diz, né, por boca de duas ou testemunhas, né, será morto que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Deuteronômio 17:6. Isso está na imagem. Na sombra, lá com Paulo diz, em 2 Coríntios 13:1, essa terceira vez eu vou ter convosco, por boca de duas ou testemunhas, será confirmada toda a palavra. Então, se apenas Mateus diz que alguém tem se baseado no Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só um testemunho. Nós precisamos de 2, 3 testemunhas. Então isso aqui já fere a Torá. E o batismo do Senhor Jesus Cristo, não. Ele é verdadeiro. A ordem foi dada ali em Mateus 28:19. Ela foi confirmada em Marcos 16:16. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ela foi esclarecida em Lucas 24:47. Em seu nome se pregasse o arrependimento por todas as nações, começando por Jerusalém. Ordem dada em Mateus, confirmada em Marcos, esclarecida em Lucas. Em Atos 2:38, Pedro executou. Quando naquele discurso, e disse-lhes: Pedro, arrependeu cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. Se uma pessoa é batizada de outra forma, ela não tem, ela tem o quê? Ela tem a marca do anticristo. Ou nós temos o sinal de Deus, ou temos o sinal de Satanás. A Bíblia diz, em Apocalipse, né, que a besta é um sinal na mão ou na testa. E nós vamos lá para isso, capítulo 13, né, diz que o sinal de Deus é na mão direita e na testa. E Satanás não. É na mão direita ou na testa. Então, se alguém pratica o batismo trinitariano, ele está com a marca da besta. Se ele pratica ser mensal, ele está com a marca da besta. É exatamente as três características da besta: marca, número e nome. O número se relaciona com as três festas: a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes e a festa do tabernáculo. Mas quais as festas que o mundo cultua? Festa junina, festa do aniversário do pastor, festa disso, festa daquilo, festa não sei de quê, menos as três festas escriturísticas que estão no Velho e no Novo Testamento. Não. E veja que uma das coisas que Satanás fez foi o quê? Hibridar o trigo. O trigo que hoje vem para a nossa mesa, ele está hibridado, ele está misturado. Não é um trigo verdadeiro. Mas por que o diabo fez isso? Exatamente para denegrir o quê? A festa dos pães asmos. E o pão asmo é feito de trigo, do azeite e do sal. Exatamente o trigo ele deturbou. O sal, hoje em dia, é ácido,
é um veneno. O trigo está envenenado, o sal está envenenado e o óleo é envenenado. Então nós temos que buscar em Deus não alternativa, não é alternativa, porque Deus, o verdadeiro sal, que é o sal de Himalaia, o sal mineral, né? São os sais verdadeiros. Podemos usar isso aí. Então, conclusão. A bênção deturpou as 3 festas. Deturpou o batismo em nome de Jesus Cristo. E deturpou o batismo no Espírito Santo, que é o grande sinal do nosso, em nós, é o batismo no Espírito Santo. Mas o que ele fez? Quando se fala língua estranha, está batizado no Espírito Santo. Mentira. Filipenses diz que vão ser. É 1,6, né? 1,6 de Filipenses. Lê, por favor. Vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. Olha o que dizer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo. Vai ser aperfeiçoado. Então, se nós vamos ser aperfeiçoados, não significa que nós somos perfeitos. Agora leia 3, o 18, 19 e 20, desse mesmo livro, Filipenses. Olha agora. 3, 18, 19 e 20. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Para aí. Cujo Deus é o ventre. Hoje, então, o que surgiu? A indústria alimentícia. É o Deus o ventre. Então, o que ela faz? Ela produz alimentos cancerígenos. Ela produz alimentos que provocam milhares de enfermidades, para que a pessoa fique doente. É proposital isso aí, doente. Então aí, em função disso, surge o quê? A indústria farmacêutica, que vai fabricar a medicação para curar aquela doença. E vende a médica, que receita aquilo ali. Olha aí, as 3 rãs trabalhando aí. Continua, irmão. 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha aí. Está entendendo? Continua. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, a cor divina está relacionada com o nosso vestido carnal. E ela está o quê? No alimento, na boa alimentação. O alimento é o nosso remédio, o nosso remédio é o alimento. Mas pergunta, a medicina tradicional, ela entende alguma coisa de alimento? Eu acho que não entende nada. Isso é meu parecer, posso estar errado. Né? Eu não creio nisso aí. Né? Eu não creio numa medicação que me cura uma dor de cabeça e me provoca um câncer. Não, isso é mentiroso. E o ônus, muito alto, caríssimo. Então, amados, nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Né? Do dragão, do falso profeta e da besta. Então a besta que sobe do mar, ela está em evidência. A besta que sobe da terra está em evidência. E a besta que sobe do abismo também está em evidência. É a deturpação de tudo e de todos. É o domínio total. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós temos que perseverar. Nós temos que ficar firmes. Não se deixar dominar por nenhuma dessas tonterias. Não.
É o que você fala. Faça o exame que esses médicos receitam. Mas não beba um remédio que ele receita também. Que é cancerígeno. Você vai ficar canceroso. Antes do tempo. Não sei que se não tomar remédio tradicional, a pessoa não vai ficar enfermo. Claro, Eliseu ficou doente. Paulo falou para Timóteo, toma um pouco de água com vinho, né, o sangue da uva, para que cure suas dores no seu estômago. Deixei Trófimo doente em tal lugar. Sim, pode acontecer, por que não? Agora, diz a Escritura, Isaías fala, que ele tomou sobre si toda a doença e toda a enfermidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, Jesus foi crucificado 3h da manhã, e eles falam que é 9h da manhã. 9h da manhã onde? Se o sol surgiu em cena a 3h, como é que são 9 da manhã? Não. É 3h da manhã. Ele foi crucificado. E ele expirou na 9ª do dia. Portanto, ficou 6 horas na cruz. E se nesse período, nesse interregno, ele tomou sobre si toda a doença e toda a enfermidade, ora, então significa que o sol é a grande pílula nossa. Hoje era quase 3, eu estava aqui tomando banho de sol. Mentira que banho de sol é cancerígeno. Isso é para dizer que Deus está errado. Isso é coisa de quem? Do dragão, do falso profeta, da besta. Coisa de Satanás. Sol não causa câncer nenhum, meus irmãos. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Não. Toda noite, praticamente, a gente fica aqui no jardim tomando banho de lua. Que é um dos maiores calmantes que existem. As estrelas, elas exercem funções, exercem sobre nossos poros, sobre nossas células, sobre nossos neurônios. Ela transmite tranquilidade, a lua transmite paz. E desde quando ficar tomando banho de lua, vai ficar doente. Mentira. O que causa enfermidade é Satanás, aí tudo bem. Mas chuva, lua, sol, nunca causaram enfermidades. Então eu todo dia tomo meu banho de sol, tomo meu banho de lua, e sou saudável, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos lutando contra as 3 rãs, contra esses espíritos de demônios que destrói a natureza, destrói tudo. E a gente viu tanta coisa, né, tanta mensagem. Então nós temos que alcalinizar a nossa fé, ué. A fé está muito ácida, está corrompida. E a gente alcaliniza a fé pela Escritura, pelo assim diz o Senhor. É isso que nós temos feito. É o que tem acontecido com a gente. Não somos melhor que ninguém. Ah, mas eu tenho achado graça em nós. Nós queremos viver o assim do Senhor. Não queremos viver o que diz a igreja. A igreja tem 1 bilhão aí. Qual que está falando a verdade? Sei. A Escritura eu sei que ela é a verdade. O Evangelho hoje é caça-níqueis. O pessoal vai para a porta da igreja, fica rico no outro dia. E não tem onde reclinar a cabeça. Então, amados, nós estamos no caminho certo. Ainda que contraditório, ainda que utópico, sei lá, em algum aspecto. Mas é a verdade. E nós queremos viver a medicina divina, que é a cura divina e o milagre. A cura divina através do alimento saudável e o milagre, que é o poder da oração, o poder do jejum, o poder da palavra. Quando Moisés jantou com o povo, ele não saiu do entardecer, o que ele fez? Ele caminhou logo em seguida.
Logo em seguida, Moisés caminhou. Jesus, quando ceiou ali com os apóstolos, logo em seguida ele caminhou. Está ensinando que se nós caminharmos após as refeições, teremos uma digestão saudável. Ora, e agora eu pergunto, precisa de academia, não sei de quê? Precisa tomar essas coisas, medicamentos, o que eles falam aí? Precisamos de nutricionista, de nada dessas coisas. Precisamos disso. É viver ou assim diz o Senhor. Moisés fala de tomar o chá após as refeições. Ervas amargas. Daniel fala, né? Daniel capítulo 12 diz assim: experimenta 10 dias, comer legumes. 10 dias. E acaba com essa maldita diabetes, acaba com esse câncer, acaba com... Sol cura qualquer enfermidade, meus irmãos. Mas a medicina tradicional, a indústria do dragão, não quer que a pessoa tome banho de sol, não. Como é que eles vão vender os produtos deles? Como? Não vai vender nunca. Não vai vender nada. E a gente vai para o mercado e compra produto alimentício. Errado, compra alimento. Não compra produto alimentício. Compre alimento. Aí sim, vai ter uma saúde perfeita. Portanto, amados irmãos, eu creio que Deus tem aberto o nosso entendimento para termos uma vida saudável, que é bíblico. Deus tem nos dado conhecimento para enfrentarmos a Satanás. Né? E o sistema é doentio. Houve um cientista aí que disse que a carne de porco é excelente alimento, mas a Bíblia diz que é um alimento impuro. Ficamos com a síntese do Senhor. Se ele fala que não devemos comer peixe sem escamas, não vamos comê-lo, ainda que seja o melhor peixe do mundo que eles acham. Vamos comer o peixe com escama. Já que carne de porco para eles não é imunda, por que eles não comem uma sopinha de rato, uma sopinha de morcego? Também são animais imundos. Hipocrisia, mentira, ideias da besta que sobe do abismo. Comunismo, socialismo, qual outro? Fascismo. O fascismo é aquele que acusa o outro que não deve nada daquilo que ele faz. Ele é o ladrão, a gente chama você de ladrão. Ele é o bandido, nós chamamos de bandido. Isso é o fascismo. O socialismo, eles destroem tudo, matam, assaltam, criam gangues, organizações criminosas, mas estão defendendo a democracia, o governo do povo pelo povo. Mentira de novo. E o comunismo? Tudo para o Estado, nada para o povo. Esse é o governo do anticristo. O que eles querem implantar no mundo. E tal. Isso aí. Amados irmãos, Deus tem nos guardado do seu grande amor, e eu creio que nós estamos no caminho certo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todos os males. E creio que muito mais Deus nos revelará. E seremos muito melhores amanhã do que hoje. Hoje estamos sendo melhores do que ontem. Fiquem com Deus, creia no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paz seja convosco.